Olá, bom dia pessoal. Aqui quem fala é o professor Emanuel. A partir de agora nós estaremos gravando a nossa videoaula ou começando a nossa videoaula de geografia. Essa aula é dedicada aos alunos do sétimo ano do ensino fundamental da escola Epitácio Brito. E a todos também que precisarem revisar esse conteúdo ou tenham necessidade de adquirir algum conhecimento sobre o conteúdo que vai ser repassado hoje. Bem, nós vamos começar apresentando essas imagens. Eu vou pedir que vocês pausem um pouco o vídeo, analisem a imagem ou as imagens, né? E tente deduzir qual vai ser o conteúdo da nossa aula de hoje. Bem, pessoal, como você pode observar, esse detetive da primeira imagem, o ícone da localização e a bandeira do Brasil estão indicando o seguinte tema: localização do território brasileiro. Bem, pessoal, eu fiz aqui uma breve análise do nosso tema, porque assim, a nossa aula ela vai ser baseada praticamente quase toda em leitura de imagens, ou seja, o que a gente vai aprender, as informações que eu vou dar para vocês, eu vou estar analisando imagens e explicando os conceitos através dessas imagens. Visto que esse método é a forma mais clara e objetiva, na minha opinião, de repassar o conteúdo para vocês nessa modalidade de videoaula. Então vamos lá, na localização do território brasileiro nós vamos aprender sobre onde se localiza no mapa mundial nosso território brasileiro, sobre as temperaturas do mundo e do Brasil, sobre as características, onde está localizado basicamente, e muitas outras características que a gente vai aprender rapidinho, e se você prestar bastante atenção, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre as linhas imaginárias. Pense aí comigo, o que você entende por linhas imaginárias? Gente, as linhas imaginárias do planeta são exatamente o que você deve estar pensando. Linha imaginária é uma linha que só existe no campo da imaginação, ou seja, é uma linha que não existe. Ela é apenas para ilustrar. Por exemplo, o planeta ele precisa ser dividido, ele precisou ser dividido em territórios. E para ser dividido em territórios, os exploradores antigos, né, que começaram a dividir os territórios do Brasil, eles fizeram o seguinte: pensaram nessas linhas imaginárias para poder dividir e dizer assim, ó, a partir dessa linha, a partir desse ponto é tal lugar, a partir desse ponto é outro lugar. Então, para que houvesse essa divisão e não confundissem os territórios, houve a criação, né? Pensaram nessas linhas imaginárias. Eu vou estar apresentando para vocês aqui basicamente as linhas imaginárias que existem no nosso planeta. Uma delas é o Círculo Polar Ártico e Antártico. Eu vou estar tentando ilustrar para vocês aqui. Não reparem no desenho, é apenas ilustrativo. E pessoal, fica basicamente aqui. Eu vou apagar um pouco porque ficou muito longo, ó. Fica basicamente aqui. Basicamente aqui fica o Círculo Polar Ártico, ok? O Ártico. Vou colocar um A. E o Círculo Polar Antártico fica na parte de baixo, certo?
o Antártico. O Círculo Polar Antártico fica nessa posiçãozinha aqui. Então não esqueça. O de cima, Círculo Polar Ártico. O de baixo, Círculo Polar Antártico. Vamos para o próximo, que agora nós vamos tentar ilustrar o Trópico de Câncer e o Capricórnio, que são duas linhas imaginárias também contidas aí no nosso planeta. Ficou meio bagunçado, né? Acabei pagando tudo, mas tudo bem. Bem, continuando aqui, pessoal. Essas duas linhas que estão traçadas em azul, elas são chamadas de trópico. São os trópicos. Essa de cima, nós vamos chamar de Trópico de Câncer, certo? Trópico de Câncer. A linha de baixo, nós vamos chamar de Trópico de Capricórnio, ok? Essa de cima, nós vamos chamar Trópico de Câncer. E a linha de baixo, nós vamos chamar Trópico de Capricórnio, ok? Então vamos lá. Vou apagar aqui só para a gente ilustrar as outras linhas, que agora são as principais linhas. Bem, pessoal, agora nós vamos ilustrar a linha do Equador. Desculpa aí, meu desenho não é muito bom. A linha do Equador. Nós temos aqui a linha do Equador, que divide de forma vertical o nosso planeta. Então esse primeiro, de forma vertical, que eu desenhei agora, é a linha do Equador. Essa linha que eu vou desenhar na horizontal chama-se meridiano de Greenwich, certo? É o meridiano. Então, linha do Equador e o meridiano. Olha só. Linha do Equador. Vamos lá. Linha do Equador. Linha do Equador. E o meridiano. Certo? Essas são as duas últimas linhas imaginárias que eu tenho para apresentar para vocês. Vamos passar para o próximo slide, certo? Vamos lá. Deixa eu desativar aqui o pincel. Então vamos lá. Localização do território brasileiro. Trataremos agora apenas das principais linhas imaginárias no Brasil. Ou seja, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Essas são as duas principais linhas imaginárias para o nosso país, para o nosso território. Certo? Importante. As que a gente acabou de apresentar são as linhas imaginárias que estão presentes em todo o planeta. Só que as mais importantes, não quer dizer que as outras não existam, mas as mais importantes para a geografia do nosso território, que é o nosso território brasileiro, as mais importantes são a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Vamos lá. A linha do Equador, primeiramente nós vamos ver, olha só,
Essa ilustração ela mostra basicamente como funciona a linha do Equador. Ela divide basicamente o planeta ao meio, pessoal, certo? Ela divide o nosso planeta em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, certo? Vou colocar aqui, hemisfério norte e hemisfério sul. Tá vendo aqui que ele tá falando, ó? Coloquei aqui a informação do balãozinho. Divide o planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Então vamos lá. Vamos passar para o próximo slide. Como localizar o território brasileiro? Bem, pessoal, em relação à linha do Equador, o território brasileiro contém sua maior parte no hemisfério. Adivinhem? Adivinhem aí. Vou dar um tempo para vocês. Vou passar agora. Bem, o Brasil ele contém a sua maior parte no hemisfério sul, certo? Que é a parte de baixo, abaixo da linha do Equador. Ou seja, no hemisfério sul. E a outra pequena parte no hemisfério norte. Vamos ver a ilustração. Como você pode observar, a imagem que eu coloquei aqui da nossa bandeira do Brasil, a maior parte ela está na parte de baixo dessa linhazinha vermelha que representa a nossa linha do Equador. Você percebe que a maior parte está na parte de baixo, ou seja, no hemisfério sul. E nós temos apenas uma pequena parcela no hemisfério norte. Ok? Então vamos lá. Próximo slide. Localização em relação às zonas térmicas. Pessoal, agora nós vamos ver o seguinte. As zonas térmicas diz respeito ao quê? Zona térmica diz respeito às temperaturas de cada região. Ou seja, o planeta ele foi dividido, ele foi temperaturas em várias fases. E aí você percebe que ainda tem essas linhas imaginárias aqui, ó. Certo? Essa linha aqui do meio, que é linha do Equador, e essa linha de baixo para cima, que é a linha que é o meridiano de Greenwich. Pessoal, o planeta ele é dividido em algumas zonas térmicas. A zona polar ártica, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul e a zona polar ártica. Como vocês podem perceber, o Brasil, é porque eu não coloquei a imagem aqui, mas o Brasil ele iria estar basicamente nessa regiãozinha aqui, ó. Ó, nessa regiãozinha aqui, certo? Uma pequena parte do Brasil está localizado na zona térmica tropical. Outra grande maior parte está localizada na zona temperada do sul, certo? Então, a informação aí é essa. Vamos apagar, vamos passar para o próximo slide. O Brasil na América do Sul. Pessoal, como vocês podem perceber, e essa é uma informação que provavelmente vocês tenham aprendido no sexto ano, que o continente no qual a gente está localizado é a América do Sul. E na América do Sul, nós ocupamos a maior parte desse território. Ou seja, o Brasil ele é o maior país em extensão territorial em toda a América do Sul.
Então o maior território é dele, certo? Então questão de território, o Brasil vence aí brincando. E você, como você pode perceber, ele faz fronteira com vários países. Ele só não faz fronteira com o Equador, deixa eu ver, e com o Chile, né? Ó, que ele faz fronteira com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Guiana, com o Suriname e com a Guiana Francesa. Então você percebe a dimensão que é o território do Brasil. Então pouca gente tem essa informação, né? Se você não sabia, então a partir de agora você já sabe. O Brasil é o maior território da América do Sul. Então ele faz fronteira com vários países, com exceção do Chile e com exceção do Equador. Fora esses dois países, o Brasil faz fronteira com todos os outros. Então vamos lá, desativar o nosso pincel e para o próximo slide. Os fusos horários do Brasil. Professor, o que é o fuso horário? Gente, o fuso horário ele funciona da seguinte forma. O fuso horário é basicamente o atraso das horas. Você já deve ter ouvido falar com certeza. Quando chega na nossa região aqui, por exemplo, não afeta muito na região Nordeste, na região do Ceará. Quando chega numa determinada estação do ano, ou seja, no verão, no inverno, para determinadas estações do ano, os fusos horários são diferentes. Ou seja, o atraso da hora é diferente. Por que nós temos por que nós temos 4 fusos horários? Bem, pessoal, o território brasileiro ele possui 4 fusos horários devido à sua grande extensão territorial, ou seja, ao seu grande território, e devido também à diversidade de paisagens. Ou seja, o Brasil ele é repleto de paisagens super diferentes. Para quem tiver alguma oportunidade, se você puder estar pesquisando depois algumas paisagens do Brasil, você vai se surpreender, porque tem paisagens que você fica vislumbrado mesmo. Então, pessoal, é isso. Vamos lá para o próximo slide. Vocês já entenderam que os fusos horários funcionam a partir das estações, certo? Por exemplo, é muito comum isso acontecer. Geralmente nos canais de TV, quando chega no horário de verão, na região sul, eles anunciam: falta tantos dias para começar o horário de verão. Então, é basicamente isso. Bem, pessoal, foi isso. Agora eu quero fazer aqui alguns esclarecimentos sobre a entrega dos exercícios. Os alunos deverão fazer a entrega dos resultados dos exercícios em até no máximo 22 horas de toda quarta-feira. A entrega acontecerá por meio de registros de fotos das questões respondidas em minha conta privada do WhatsApp. Então vocês vão tirar foto das respostas e vão mandar para o meu privado. Professor, quando eu deverei entregar essas atividades? Bem, gente, o prazo é até a próxima quarta-feira. Então eu vou direcionar a atividade na quarta-feira para você, e aí na próxima quarta-feira você entrega para mim, certo? Os resultados. E aí toda quarta-feira eu vou estar corrigindo as questões, eu vou estar, provavelmente vou estar elaborando um vídeo corrigindo as questões. Estarei tirando as dúvidas relacionadas às atividades no período das 8 horas
ou das 8 horas até as 11h30 da manhã. Bem, pessoal, essa é a atividade do livro, certo? Não dá para vocês enxergarem bem, mas eu coloquei aqui mesmo só para vocês localizarem bem lá. Aqui a página, certo? A página 20 do livro de vocês. Vocês irão fazer todas as questões, tá ok? Da primeira até a 7ª. Então, bons estudos, boa sorte, cuidem-se e até mais. Obrigado pela atenção, respeite o isolamento e até a próxima aula.